pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso assunto de máximos e mínimos de funções, eu trago aqui para vocês o teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo diz o seguinte: se f for uma função contínua basicamente é aquela que, de um modo simples, é aquela função que, para eu fazer a representação gráfica dela, eu não preciso tirar o lápis do papel para desenhar todo o gráfico da função, tá? Então, dada uma função contínua no intervalo fechado AB, essa função f ela vai assumir um valor de máximo absoluto ou um valor de mínimo absoluto em algum valor c e d pertencente ao intervalo. Então, só para a gente ilustrar esse teorema, né, a gente tem aqui o gráfico da nossa função f limitada a um intervalo AB. Então, dentro desse intervalo AB, vai existir um valor c, que ele vai ser o máximo, vai ser o valor máximo que a função vai assumir. E também dentro desse intervalo, existe um ponto D, que ele corresponde ao menor valor que essa função pode possuir. Então, nós temos um valor de mínimo. Então, toda vez que eu tenho uma função contínua, que eu restringo ela a um intervalo AB, eu consigo encontrar um valor de máximo e um valor de mínimo dentro desse intervalo. No caso deste gráfico aqui do meio, né, nós temos que, dentro do intervalo AB, nós temos aqui C, o ponto de máximo, e nesse caso, o ponto de mínimo, que é o menor valor que a função está assumindo aqui no intervalo, ele corresponde a exatamente um dos extremos, ok? Então, assim, esses pontos de máximo e mínimo, eles podem estar entre os valores dos extremos do intervalo, ou eles podem coincidir exatamente com os extremos do intervalo, tá? Além disso, se a gente olhar aqui para esse terceiro gráfico, a gente pode observar que não é necessário que exista apenas um. Então, pode existir mais do que um valor dentro desse intervalo, que neste caso aqui, nós obtemos dois valores de máximo locais, tá? Então, assim, não é necessário que exista apenas um único valor de máximo dentro deste intervalo. Pode existir mais do que um ponto de máximo dentro do intervalo AB. E a mesma coisa, nós temos também um valor de mínimo, tá? Então, assim, o nosso teorema do valor extremo, ele garante que existe pelo menos um valor de máximo e um valor de mínimo local para uma função limitada a um certo intervalo. E esse valor de máximo e mínimo pode ser pontos dentro do intervalo ou podem corresponder exatamente aos extremos, ok? Bom, então, se eu tenho uma função contínua e limitada em um intervalo AB, eu sei que esses valores de máximo e mínimo vão existir. E como que a gente encontra esses valores de máximo e mínimo sem precisar olhar para a representação gráfica da função? Bom, para encontrar esses valores de máximo e mínimo, eu vou apresentar aqui para vocês a definição de ponto crítico. O que é um ponto crítico? Um ponto C, ele vai ser chamado de ponto crítico se a derivada primeira da função neste ponto C for zero ou se ela não existir, tá? Então, basicamente, um ponto crítico, ele vai ser um ponto com derivada primeira igual a zero ou que ela não exista. E ainda, esses pontos críticos, eles são os candidatos a máximo e mínimo da função. Por quê?
Se a gente olhar aqui para os pontos de máximo e mínimo dessas funções, a gente pode observar que a reta tangente que passa aqui no ponto C, né, ela é uma reta paralela ao eixo X. E a mesma coisa aqui no ponto D. Se o ponto D é um ponto de mínimo, a reta tangente ao gráfico da função aqui no ponto D, ela é uma reta paralela ao eixo X. Então, essas retas que são paralelas ao eixo X, a inclinação delas é nula. Lembra que a derivada primeira calculada em um ponto dá a inclinação da reta tangente no ponto. Então, se essas retas tangentes são paralelas ao eixo X, é porque as suas inclinações são nulas. Portanto, as derivadas primeiras nesses pontos vai ser nula. Então, estes pontos críticos, eles são os candidatos a máximo e mínimo das funções. Então, só para a gente resumir como que se dá o processo para encontrar um valor de máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua em um intervalo fechado, nós vamos seguir estes 3 passos aqui. Então, o primeiro passo é encontrar os números críticos, né? Então, os números cuja derivada primeira é zero. O segundo passo vai ser calcular o valor da função f nos extremos do intervalo e também nos números críticos, né? E o terceiro e último passo, né, dessa nossa etapa vai ser verificar qual é o maior valor da função e o menor valor da função que a gente obteve nos 2 passos anteriores. Então, o maior dos valores das etapas anteriores vai ser o máximo absoluto e o menor desses valores vai ser o mínimo absoluto. Então, para a gente poder entender melhor como é que se dá esse desenvolvimento, a gente vai resolver um exercício para poder ficar mais claro este procedimento aqui, tá bom?